Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje estão aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz! Boa noite, pessoal. Bom estar aqui, como sempre. E, de novo, aqui para conversar com a gente, em participação especial, o Ivanildo Pereira. Boa noite, Ivanildo. Prazer ter você aqui com a gente. Olá, Mariana. Oi, Castanheira, né? Prazer voltar aqui para gravar com vocês. Foi uma experiência muito legal a anterior. Vamos lá falar de mais um episódio da melhor, realmente a melhor série de Star Trek. E hoje nós vamos falar sobre o 7º episódio da 3ª temporada, Civil Defense, que muitos defendem que na realidade deveria ser um episódio da 1ª temporada. Eu discordo um pouquinho, acho que eles colocaram lá atrás o Babel e acho que ficaria muito repetitivo se a gente tivesse novamente algo do tipo na 1ª temporada. Eu acho que acaba diluindo um pouco, a gente não fica pensando muito que qualquer coisinha vai ter um vírus ou um programa louco no computador da estação que vai atrapalhar de alguma forma o andamento normal da estação, né? Esse episódio foi escrito pelo Mike Cron, o único script dele de Star Trek, e mesmo assim, você vai lá no IMDb, ele não tem nada ali de trabalho. Então, ele devia ser aqueles amigos do Aira, alguma coisa assim, que vira e mexe aparece um para escrever um episódio, e ele foi, na realidade, muito reescrito, porque o crédito acabou ficando somente para ele, né, com o roteiro, mas no fim passou pela mão de todo mundo. Eu acho que cada um que escrevia um pouco alguma coisa ia para a sala do Michael Piller, saía de lá chorando, porque cada vez que um saía, o Michael Piller falava, não tá bom. Mas é interessante que, mesmo assim, eles conseguiram fazer um bom episódio. O que vocês acharam aí de Civil Defense? E além disso, ele foi dirigido pelo Reza Badi, que foi a primeira participação dele como diretor em Deep Space Nine, depois ele ainda dirigiu mais 4 episódios. Vamos começar pelo nosso convidado. Ivanildo, como que você vê aí o Civil Defense? Você acha que ele deveria ter sido um episódio ali da 1ª, 2ª temporada, ou você acha que ele se encaixou bem aqui nessa 3ª? Olha, eu acho que, claro, dá para alguém fazer o argumento que devia ser um episódio que poderia ter acontecido antes na série, mas eu particularmente acho que ele está bem situado aí na 3ª temporada. Eu não vejo problema com o momento histórico ali onde o episódio aconteceu. Eu sempre achei esse episódio barato, né? Eu gosto bastante dele. É aquele episódio que, em essência, ele é um daqueles bottle shows, como a gente costuma ter em Star Trek de vez em quando, aquele episódio feito nos cenários fixos da série, na maioria da maior parte do tempo, e para poupar dinheiro, para economizar no orçamento da produção da série. Mas eu acho que a trama foi muito bem montada, acho que a trama foi muito bem pensada. Você mencionou aí a questão do roteiro. Eu acho que, você pode até me corrigir aí, Castanheira, se estiver errado, mas eu acho que nessa época ainda estava em vigor aquela política do Michael Piller de aceitar roteiros para Star Trek. Então acredito que esse deva ter sido um caso de um episódio assim. Esse Mike Cron deve ter sugerido o pitch, né? Deve ter feito ali o pitch do episódio, sugerido a trama básica, deve ter feito ali um esboço, e o pessoal que depois trabalhou em cima, todos os roteiristas, como você mencionou aí, Mariana, falaram que foi difícil, né, arrumar esse roteiro, mas no final eu acho que o resultado ficou muito bom. Gosto desse episódio porque ele é uma aventura legal, ele é uma aventura empolgante, e ao mesmo tempo ele consegue usar muito bem os personagens da série e aprofundar algumas coisinhas aqui e ali que com o tempo iriam render grandes frutos na série. E também, só para encerrar aqui esse meu comentário, ele é o episódio que nos deu o meme Attention Bajoran Workers, né? Não sei se vocês já viram esse meme. Bajoran workers, your attention, please. Your attempt to seize control of this facility is going to fail.
You are valuable workers and we wish you no harm. However, if you do not return control of this unit to your Cardassian supervisors, we will be forced to take action. You have 8 minutes to make your decision. Eu adoro esse meme, me divirto muito, né, com a cara do Ducati aparecendo lá. E basicamente foi esse episódio, né, foi responsável aí por esse meme, né, que diga que ele é, hoje em dia, acho que é um dos episódios populares, assim, da série, né? Acho que todo mundo que assiste ele gosta e com razão. O Castanha, acho que é difícil um episódio ficar ruim quando você tem o Ducati e Garak juntos. É, na mesma sala, né? É um episódio um pouco... Eu acho que é um pouco diferente, né? Que aqui é bem trama, e com as reviravoltas a gente... Pra manter a coisa aquecida, a coisa interessante. E acho que de modo geral ele consegue esse feito. Tem algumas reviravoltas que realmente são inspiradas, como por exemplo a chegada do Ducati. Ali eu acho que ninguém esperava. Acho tipo... Como é que é? E depois a reviravolta da reviravolta, em que aparece uma outra gravação de um cara que julgava que o Ducati poderia fugir ali numa insurreição ali dos bajorianos, que realmente é engraçado, isso aí realmente não tem como negar, realmente é muito engraçado e fica aquele tom de pilhéria ali no final com a cara do Ducati. Ducat, if you are seeing this recording, it means you tried to abandon your post while the station's self-destruct sequence was engaged. That will not be permitted. Outrageous! You have lost control of Terra Canor, disgracing yourself and Cardassia. Your attempt to escape is no doubt a final act of cowardice. All fail-safes have been eliminated. Your personal access codes have been rescinded. The destruct sequence can no longer be halted. All you can do now is contemplate the depth of your disgrace and try to die like a Cardassian. Ele fica incrédulo com a situação do tipo, como é que o cara faz isso comigo, né? Nem sei se o cara ainda tá vivo, quem é aquele cara, cadê ele, exatamente qual era a relação dos dois, se ele era o supervisor imediato. Mas eu acho que é isso, eu acho que se baseia nessa coisa do quanto você vai achar interessante as reviravoltas em relação a uma história que tem similaridades com Babel e parece uma coisa meio de primeira temporada, realmente. Em particular, eu conheço gente agora do TB que não gosta por causa da... Como é que eu vou colocar? Se depois daquele tempo ainda tem o programa do Ducati com esse poder todo de tomar o controle da estação e eventualmente com os níveis adicionais chegar ao ponto de destruir a estação inteira. Então existe uma discussão aí também do quanto a estação foi modificada ao longo do tempo pelos federados que lá moram. Tem algumas discussões assim. Cabe mencionar que algumas pessoas ficam incomodadas por essa coisa de ter o programa ali, o programa ser tão, digamos, poderoso, eficiente, mesmo após esse tempo todo, e literalmente virar a estação de cabeça para baixo, assim. Mas eu acho que, independente disso, tem reviravoltas que eu julgo interessantes. A direção consegue se virar bem nessas questões de Bottle Show, demanda uma certa criatividade do diretor para não ficar uma coisa monótona e tal. E a gente acaba sendo entretido por isso. Um pouco no charme, um pouco nos twists e reviravoltas, você acha interessante e segue no caminho. Mas eu menciono que tem essa coisa meio... Será que isso realmente deveria poder ser possível após esse tempo e tal? O quanto a estação ainda é cardassiana, o quanto ela foi modificada, esse tipo de coisa também. Algumas pessoas se incomodam mais do que outras quanto a isso. Bajoran workers, your time is running out. But it's not too late. You can still surrender and save your lives. Esse ponto em si, por exemplo, não me incomoda, porque, assim, a gente vê que eles não conseguiram ocupar 100% de toda a estação. Tem várias áreas ali que ainda estão mesmo, principalmente essa parte que era de mina, que eles faziam lá o processamento dos minérios e tal, devia ser uma área muito complicada de se ocupar novamente. E aí, você vê que eles estavam fazendo uma limpa ali no computador. Talvez aqueles computadores ali tivessem ficado desligados, não se estava usando, e aí eles religaram e estavam apagando tudo para poder colocar, digamos, o software federado para integrar com a estação como um todo.
E aí ali aparece o programinha e que acaba sequestrando o computador todo da estação. Eu acho isso crível. O que eu não acho crível é você ainda ter lugares em que você tenha lá o gás neurocin. Isso sim, eu acho meio esquisito. Os caras não fizeram um scan total ali da estação para ver o que teria de coisas perigosas, assim. Isso aí é um pouquinho... Mas naquela cena, vocês acham que o gás ainda é letal? Eu acho. Eles conseguiram fugir ou o gás já não tem tanto efeito assim? Eu acho que tem efeito, sim. Eles ficam um tempinho ali expostos ao gás. Demora um pouquinho ali pra eles saírem. Então, que tá saindo, o O'Brien tá subindo, né? Fica assim, vambora. Sim. Tá com uma cara meio que tá segurando ali a respiração e vai subindo. Mas enfim, eu acho que... Porque assim, eles... tinha coisa ali no Ops que o Ducati pergunta, vocês desabilitaram, né? Akira, não, claro, a gente desabilitou, tá? Porque isso daqui não tinha condições. Então, obviamente que eles tinham conhecimento das coisas. Então, é um pouco esquisito, mas... então, aquele negócio do Ducati era tipo... Era um campo de força, mas era um misto de tonteio e aparentemente era meio mortal. Né? Deu pra entender isso, né? Era algo... algum sistema de defesa ali que era meio assim... Que deveria ficar nos portais das portas. Pra matar mesmo o povo, não tem meio termo ali. Mas eu acho assim que o episódio é interessante, porque você vai tendo reviravolta, ele vai escalando, e é legal que você fica assim com aquela sensação de como se você tivesse mesmo durante a ocupação, os tempos ali fazem sentido, os acontecimentos, você vê como os cardassianos são bem paranoicos, assim, tipo, o Ducati com aquele discurso dele de sempre, né, de que, não, meus queridos bajorianos, não quero matar ninguém. Exatamente. Vamos resolver e tal, vai dar tudo certo. E no fim, vou explodir a estação inteira, tá bom? Perdi a paciência aqui, né? Isso, Mas é muito bom. Não, é engraçado, o próprio Cisco comenta óbvio. O cara falando daquele tom de voz seguidas, às vezes realmente é algo... Principalmente quando ele é só uma voz... Eles estão lá trabalhando, é só aquela voz. Cara, que é aquilo, gente? Você percebe, você começa a ficar incomodado mesmo, porque eles estão ali tentando sair dali, e isso só vê no fundo, né? O Ducati falando. Então é muito bom, assim, eu gosto muito dessa parte, acho que é muito interessante. E aí a gente pode dividir o episódio, na realidade, em 3 partes, porque a gente tem 3 núcleos. O pessoal que ficou no Ops, a Kira, o Bashir, a Dak, tem a chegada do Garak primeiro e depois o Ducati, que pra mim é a melhor parte do episódio. Segundo núcleo que tem o O'Brien, o Jake e o Cisco, que também eu acho bem interessante, eu gosto bastante da história. E aí talvez, núcleo que talvez seja mais fraco, porque não tem influência nenhuma na história, é o Odo e o Quark, que ficam presos lá na sala do Odo. Muito embora a interação do Auberjonois com o Armin Shimerman sempre seja muito boa, a gente não vê assim uma evolução de personagem, não acrescenta muito. Mas ainda assim eu gosto ali de ouvir os dois conversando, um tom mais light, assim, apesar da situação. Você vê que assim, os dois estão conversando, o Odo não parece assim irritado com o Quark. Acho que pela primeira vez ele me parece conversar mais assim de boa com o Quark. Não sei se vocês tiveram essa sensação. Eu tive. Essas cenas não tem muita influência realmente no episódio. Eu acho que eles colocaram ali como uma espécie de quebra de tensão, né, para dar uma aliviada pro público. Mas as cenas dos dois são sempre ótimas, né? Funcionam muito bem, são engraçadas, né? E mostra também um pouquinho da personalidade do Kat, né? Quando o Odo comenta que o campo de força na sala dele é diferente, né? É mais intrincado ali para justamente não permitir que o Transmorfo
fuja, demonstra um pouquinho ali do pensamento, né, da mentalidade que controlava a estação no passado. Tem esse pequeno bônus ali, mas como você falou, de modo geral, são cenas que não influenciam na trama, né? Estão ali só pra gente dar uma risadinha e aliviar um pouquinho a tensão das outras linhas narrativas. É só isso daí, esse comentário do Odo eu achei um pouco esquisito. Ok, eles poderiam ter assim, um safeguard ali, se alguma coisa acontecesse e eles pudessem prender o Odo ali. Mas eu acho que no caso ali de uma insurreição, de majorianos tentando fugir, acho que era mais para não deixar os caras entrarem ali para, sei lá, de repente tirar alguém da cadeia fugir, mais isso do que pensar em deixar o Odo preso lá dentro. Mas enfim, achei um pouco Eu acho assim. se aquela que a gente saiba é a única facilidade o único local de presos, apesar de ser relativamente pequeno para tanto. Se está mantendo um pessoal dessa maneira em trabalhos forçados, talvez tivesse que ter mais instalações como aquelas ali do Odo. Parece pequeno para esse fim, mas faz sentido. Talvez você tenha algum criminoso naquele contexto mais perigoso, mais reativo, alguém que pudesse ser a voz, ou implementar, ou motivar, ou alimentar uma insurreição. Você gostaria de deixar o cara ali, o cara não poder fugir. É meio engraçadinho ele falar que o cara talvez não quisesse que eu saísse daqui também, mas talvez tenha mais a ver com não deixar as pessoas fugirem mesmo. Apesar de ser uma instalação pequena, assim. Talvez tivesse que ter outras na estação para esse tipo de coisa. Ou então eles passavam o rodo geral. Eles matavam geral. Não duravam muito preso. Prendia e já era considerado culpado e eliminado, né? Morto. Seria né? O campo de força já tinha essa coisa agressiva, de eletrocução, alguma coisa, se supõe, realmente talvez não tivesse muitos prisioneiros. Eles estão ali trabalhando, estão no caixão, estão em algum lugar ali vagando pelo cosmos. Então talvez seja por aí. É uma coisa ruim, que eu acho ruim, é terminar com a história do Quark e do Odo. Eu acho esquisito. Eu acho que terminar com eles, por eles serem, de qualquer maneira, incapazes de comentar sobre a ação que se deu, e eles estão numa propriedade que parece que também dissociado do que aconteceu. Que aconteceram algumas coisas bem estranhas, bem perigosas, bem, né? Pensando eles saem assim, ali na boa, conversando, eu achei meio estranho. Eu achei meio infeliz isso. Não sei se tinha alguma coisa depois que foi cortada por tempo. Não sei, mas é algo estranho. Fica até um tom meio... É claro que é uma trama assim, meio cômica e tal, meio fascista, tudo bem. Eu não vou discutir isso. Mas aconteceram coisas extraordinárias. E teve um cara lá que foi derretido. Morreu, né? Pois é. Então ali termina de uma maneira muito... Não sei. Eles saem conversando como se tivesse tudo bem. E tem os extras passando ali no promenade também, né? O pessoal parece estar num dia normal. Tipo, não tem normal, reparo, não tem... Eu acho meio estranho isso. Eu também sinto falta, né? Agora, pensando em retrospecto, numa ceninha do Cisco, né? Com o Ducati no finalzinho. Acho que teria sido legal ter uma ceninha com eles no final. Eu não sei se ficou muito grande. Pode ser. Não sei se tinha essa cena, teria que pesquisar mais. Mas ficou uma coisa meio estranha. Sim, o final. Eu tenho aqueles DVDs, mas eu acho que eles não têm cenas deletadas nesse box dessa temporada. Não, cena deletada acho que não tem, não. Pois é, então... Teria que ver talvez o roteiro filmado, uma informação assim, mas deu essa impressão. O papel do Ducat, ter algum fechamento com o Cisco, acho que faria mais sentido. Sim. Não sei se pudesse fazer uma piada no final com o Ducat. Quer dizer que você queria trazer uma brigada aqui pra estação? Não sei, podia ter um fechamento, eu acho que até ia levar o episódio, eu acho. O Cisco dizer, você deu um peteleco na minha bola, uma coisa assim. Teve essa coisa. Na bola, e aí depois volta, ele podia, né? de repente, só ali conversando por videoconferência, que já foi feito algumas vezes entre eles, assim, que funcionou bem. Mas enfim, foram escolhas ali feitas. Mas dessa cena ainda, dessa parte do Quark com o Odo, eu adoro quando o Quark fala assim, isso significa que eu tô preso aqui com você? Aí o Odo, não, isso significa que eu estou preso aqui com você. You're telling me I'm stuck here with you? No, I'm stuck here with you. Eu adoro, eu acho muito boa essa cena.
E acho legal quando o Odo diz, eu acho que eles colocaram esse campo de força para que eu não pudesse sair. Aí o Quark, é claro, porque eles sabiam que você era uma pessoa boa, que você tem uma moral, que você poderia querer fazer a coisa certa, tal, né? Então é engraçado que o Quark, apesar de tudo, ele sempre tem assim elogios para dar ao Odo. E aí o Odo faz um certo elogio pro Quark, mas depois o Quark vê que ele tava de sacanagem com ele, como sempre, né? Aí até que foi engraçadinho no final ali, o Odo sacaneando. Devious seria o quê? Seria desonesto? Acho que é mais que desonesto. Mas é engraçado que ele, não, mas ele você acha que é mais desonesto do que eu, né? E ele o grande Nago, seu irmão Ron. Aí ele sacaneou, né? O seu primo fulano, seu primo ciclano, que tem a lua, tal, não sei o quê. Foi legal, tem uma mas pequena eu achei... lua. Como é que o cara tem uma lua, né? Isso a gente nunca viu, né? Seria interessante, um cara que tem uma lua. Aqui uma pequena lua. Tem pequena ilhas, lua. aí o pessoal tem lua. Caraca, gente, o cara tem uma lua. Realmente, o fechamento do episódio com os dois, assim, acho que, infelizmente, fez com que faltasse algo mais ali. Bajoran workers, you have not surrendered to Cardassian security. If you do not do so in the next 3 minutes, I will be forced to release Neurocene gas into the ore processing facility. Aí a gente tem o Jake, né? Começa o episódio com o Jake e com o O'Brien, continuando aquela história de que o Sisko colocou o filho para trabalhar com o O'Brien e tal. E você vê assim, o Jake tá levando a sério o negócio. Ele nem vê o tempo passar, porque daí o Sisko vai lá ver o que tá acontecendo. Pô, filho, você não vai voltar para casa para jantar não, né, O'Brien? Você não vai liberá-lo não? E você vê que ele não tá assim, posso ir embora? Não tá na hora de ir embora, tal. Então eu acho isso interessante, que ele realmente, depois que ele falou pro Sisko que ele não queria fazer a academia da frota, ele ficou mais leve nesse sentido. Posso ir aqui, posso fazer o trabalho que for, tô aprendendo coisa, mas eu sei que eu não sou obrigado a fazer algo que eu não quero. Gosto disso daí, e aí os três dão uma dinâmica muito boa. São legais também as cenas, claro, como sempre, né, do Avery com o Sirok, né, mais pra frente ele falando que manda o filho embora e se recusa aí porque não vai dar tempo. As cenas dos dois são sempre ótimas, sempre verdadeiras e convence muito como pai e filho. Sem dúvida. E é legal a relação do Jake também com o O'Brien. Você vê assim, ele vai resgatá-lo, tudo, né? E aí o O'Brien fala, seu pai falou que não era pra você entrar lá de jeito nenhum, né? Ele acha que você não contar pra ele, eu não conto também. Então, assim, já tem uma relação ali muito de camaradagem entre os dois, que é interessante. Não vai ser muito desenvolvida ao longo da série, mas é legal, é crível ali a relação, né? Ele já vem fazendo isso já tem um bom tempo. Não sei exatamente qual foi o primeiro episódio agora, que ele tá nessa tutoria, estágio aí com o O'Brien, aprendendo coisas, mas eles realmente investiram nisso bastante, assim, bem claramente. O Jake tá na estação, eu lembro... em cena já tem bastante tempo nessa assistência. Eu lembro aí, dele do Nog lá, quando eles pegam lá o self-esteem bolts, que eles têm que trocar e não sei o quê, e aí eles perguntam pro O'Brien, pra que serve isso e tal. Então acho que desde a primeira temporada a gente já tem coisinhas, né? Os produtores, eles realmente se comprometeram com a ideia, né, de pegar o Jake, mostrar que ele não é assim tão fã de ter uma carreira na frota, sei lá, como o pai queria, e eles se comprometeram com essa ideia e realmente exploraram, né? Não foi uma coisa que foi jogado e depois esquecido, não, eles realmente investiram nisso, né, e rendeu, acho que bons momentos. Não, e nessa temporada ainda já entram mais nisso ainda. Sim. O que ele pode fazer da vida, né? O que ele vai fazer da vida dele, né? Então eles fizeram essa opção. Ele pode aprender coisas com o O'Brien, com qualquer outro oficial, não tem problema, mas já tinham na cabeça deles o Jake tem jeito para isso e vai investir nisso. Nessa temporada a gente já vai ver essas informações. Eles já tinham essa coisa bem estabelecida na cabeça dos produtores. Isso eu acho bem legal. Estou tentando lembrar, aquela instalação ali parece com aquela do crossover? Alguém lembra? Alguém por acaso lembra? Não, eu
acho que Cenário? Não. Não tem nada a ver não, né? eles tinham os carrinhos ali, crossover, que eles estavam empurrando pra lá e pra cá. Era uma coisa mais assim, a entrada era mais alta e depois onde os trabalhadores ficavam era mais baixo. Você não via, assim, sei lá, uma tubulação subindo, alguma coisa desse estilo. Mas você via algum minério assim, alta temperatura, vocês lembram? Nesse episódio? Eu via que era um local, No crossover. Assim, no crossover. você via que era um local que era mais escuro, tinha uma sensação de mais quente, realmente. Talvez de vapor, não sei, alguma coisa assim me vem à mente. Que pensando, de qualquer maneira, sendo o mesmo cenário ou não, devia ser uma situação horrível. Que parece bem apertado, devia ter um monte de gente ali e a temperatura era alta demais. Se bobear, o negócio talvez fosse até tóxico. Provavelmente o minério fosse até tóxico. Então era uma coisa meio pesada mesmo. Eu gosto dessa linha da história que o Jake, ele não é tratado como o garoto prodígio, mas ele também não é o garoto assustado que não sabe fazer nada. Ele tá participando meio que de igual para igual ali, com os três trabalhando juntos para tentarem isso é bem legal. Sair dali, e ele tá ali, né? Ele vai lá pelo tubo porque ele é o menorzinho. Aliás, aquela cena, né? O Jake quer entrar ali, eu posso entrar, pai. E o Cisco, não, pensando em alternativas. Aí a hora que o Ducati começou a falar que dali 5 minutos vai começar a soltar o gás, ele aponta pro tubo assim, faz uma cara muito engraçada, assim, muito expressiva. O Jake, pode ir, filho, não tem jeito. Nem fala nada, né? E eles tentaram fazer. Acho que nem tinha outro jeito, teria que fazer as coisas bem físicas. O cara pega um cano, fica batendo lá. As soluções são meio low-tech. Então eu acho que dá um charme. Eu acho que você conceber soluções low-tech e conseguir carregar as cenas nesses temas, eu acho um mérito. Eu acho legal. Às vezes muito mais do que no final, aquela coisa de ficar trocando pininho pra lá e pra cá é muito menos efetiva. Parece uma coisa que a gente não entende meio o que tá acontecendo. Ali você entende, o cara subiu, o cara dobrou ali, o cara foi batendo o cano, ele conseguiu abrir, eles conseguiram subir. Então, acaba envolvendo mais. Funciona melhor, né? Por exemplo, a cena da ferramenta. O Brian, se eu tivesse minhas ferramentas aqui, eu abriria esse painel, pegaria o cabo e tal. Aí o Cisco, sem dó nem piedade, arranca o negócio dele e fala só, é isso aqui que você tem, amigão, se vira. Então eu acho que funciona melhor realmente do que o Cisco olhando aqueles negocinhos, tira um, tira outro, no final ele tira dois, ele fica olhando assim, você não sabe, tipo, ele tirou o certo, não seria a lógica daquilo. Fica na dúvida, né? Não tem você pega lógica. O troço e você olha, eu não entendo a lógica daquilo. Ele pega o pino, ele olha o pino, tem alguma marca ali pra ele enfiar de outro jeito, eu não sei. Deve ter, porque o parque vira e mexe tem esses pinos também, quando ele coloca ali pra quebrar algum código, algum nível de segurança maior, você vê que ele tem um monte daqueles pinos e ele olha e fica olhando. Esse é do nível tal, esse é nível 2, esse é nível 5 tal. Você vê que alguma marca tem neles, né? Eu suponho. Entendeu? Mas vão fazendo assim, né? Tem a coisa da ferramenta, depois. Logo na sequência, né? Tem a coisa, eles usam um minério ali para realizar aquela pequena explosão. Eles vão levando assim, até a cena lá, eles fazem a liberação ali da energia do reator, de alguma maneira. Aquilo ali deve ter sido, aquele foguinho verde, deve ter sido devido à explosão da rede de força, pelo menos dos campos de força, né? Deve ter provocado algum efeito colateral. Você vê que desabou um monte de coisa do teto ali, que daí eles não podiam passar. Foram várias explosões ao longo da estação toda. É verdade. Sim, eu acho interessante, sim. Acho que eles trabalham bem juntos e dentro do razoável eles vão desenvolvendo. E era natural que eles que fossem resolver a história da destruição lá, da autodestruição da estação. Eles já estavam ali embaixo, estavam perto dos reatores. Então faz mais sentido do que os outros descerem. Até nem conseguiriam, provavelmente. Porque os três ali, em nenhum momento eles estavam ativos no que tinha efeito pro problema que tinha na estação, porque eles não tinham comunicação nenhuma e eles estavam presos. Então o único objetivo deles era sair daquele lugar e tentar chegar no Ops, por exemplo. Eles só ficam bloqueados por paredes, não é isso? Ou eles chegam a ficar bloqueados por campo de força? A hora que eles saem dali, que eles explodem a parede,
parede, que daí eles saem, aí eles chegam no corredor, só que daí eles vão para um lado, para o outro e para o outro, e eles falam, tá tudo bloqueado. Só que daí é logo Mas chega a mostrar o efeito do campo de força ou não? Não, eles só se reencontram. Vem o Jake e o Cisco de um lado, o Brian do outro, e falam, a gente não conseguiu nem andar, sei lá, 50 metros e tal. Aí eles iam tentar ir pelo buraco do turbo-elevador, quando daí a Kira liga e avisa que eles precisariam o que estava acontecendo e tal. Attention Bajoran workers. I will not allow this rebellion to succeed. If you do not surrender immediately, I will be forced to kill every Bajoran on this station. Aí a gente tem a parte principal, que é lá, primeiro a Kira, a Dax e o Bashir ali tentando, de alguma forma, burlar ali o computador. A Dax acaba queimando toda a mão. Uma ceninha ali que, tadinha, da Terry Farrell, é bem fraquinha ali, a hora que ela... Não sei, Maldosa. Não, mas ficou muito assim, sei lá, ela fez uma... Eu acho que ficou... muito fragilizada, ficou muito exagerada, eu acho. Eu acho que... ela depois esqueceu, não sei se vocês perceberam. Eu achei que depois foi esquecido, aí foi o contrário. Depois ela ficou meio esquecida, ela fica ali, acho que ela deveria sentir um mínimo de desconforto com as mãos queimadas. Eu nunca tive queimadura de 2º grau, mas... mas o Bashir deu, né, um remédio ali, um analgésico, né, ele aplica alguma coisa. Para não sentir data? Ele aplica ali. Ele fala que ele não tem como tratar a queimadura, mas ele dá um analgésico para diminuir a dor ali. Mas realmente ela fica meio com a mão ali e tal. Não fiquei reparando se o tempo inteiro ela tava com as 2 mãos ali para frente sem mexer nas coisas. Mas ela realmente pede ajuda pra Kira. Que daí é quando o Garak entra, e é fantástica também a entrada dele, né? E aí depois o Bashir até dá uma gozadinha dele. Interessante esse alfaiate que tem código de segurança e tal, e não sei o quê. É engraçado que o episódio tem eles estão numa situação muito séria, mas é um clima mais light, não é um clima pesado, a não ser... Talvez ali entre Kira e Ducati, eu acho que a Kira... A coisa mais estranha é o cara ser vaporizado, eu acho. Eu não vaporizaria aquele bajoriano, eu acho. Eu não vaporizaria. Porque é meio facesco, né? Tá acontecendo um monte de coisa e o cara tá rindo da cara do Garak. Aí o Ducati chega, vê o Garak agachado lá, olha quem tá aqui, sabe? É meio... Eu acho que era só pra ter o payoff ali da frasezinha do Ducati, quando ele fala assim, cadê o comandante Cisco? Não vamos dizer que ele foi vaporizado, não. Então, sei lá, ele queria... Não faria sentido ele falar isso se o cara não tivesse sido vaporizado. A gente não ia saber que aquilo ali era pra matar, pra vaporizar. Né? Mas é razoável o Garak consegue chegar ali, mas ele não consegue fazer muito mais coisa. Acho que é razoável. Sim, também Attention Bajoran workers. Your failure to surrender is forcing me to take stronger measures. In 5 minutes, we will begin pumping Neurocene gas into the habitat ring. Think of your families as you consider your course of action. All Cardassian personnel should evacuate the area immediately. Eu acho que é um episódio claramente feito assim para fazer uma aventura, né? Um negócio assim mais despretensioso. Sim, despretensioso eu acho que seria... Que a gente não vê as outras versões do roteiro, mas seria um erro ele se levar a sério, gente. Porque exato, assim, a base é meio frágil. Eu acho que se levar mais a sério do que se levou, eu acho que seria um erro. Ia ficar muito estranho. Basicamente os personagens tendo uma aventura ali com, claro, riscos reais, né? Porque corre risco da estação ser destruída, mas eles levam assim de uma forma leve, né? A gente sabe que os heróis vão dar um jeito, né? Mas não, isso não tem dúvida. Isso, mas é um episódio que realmente não tem pretensão assim de ser um dos melhores da série, mas é uma aventura agradável, né? Não, mas por exemplo, a entrada do Garak eu acho legal, eu acho que mas será que o seu Garak podia aparecer ali, ele tem o código, não sei o quê, bota o Garak, faz sentido, ele tenta ajudar, não ajuda muito, mas ele tá ali falando com o Bashir, eu acho legal, entendeu?
Aliás, Sim, ele mais atrapalhou do que ajudou, né? Porque todos os conselhos Provavelmente. que ele deu, não sei se ele estava querendo ser suicida ali e destruir a estação inteira, porque, do tipo, obviamente que ele sabe do que os cardassianos são capazes e quais seriam os procedimentos. Se eu fizer isso, qual vai ser a reação? O que vai estar preparado? Qual que vai ser a contrapartida aqui? Então, para a gente impedir que jogue lá a toxina, né, o gás para matar todo mundo nos anéis dos dormitórios lá, vamos desligar então o sistema de suporte de vida. Beleza, mas do tipo, é algo que os bajorianos fariam. Então, o que os cardassianos fariam quando eles fizessem isso? Tinha que ter uma sequência é uma coisa que eu não sei, coisas, por que né? a Kira deu tiro naquilo? Você não bastaria desligar aquilo? Eles não tinham acesso ao computador, eles não conseguiam fazer nada no computador. Não conseguiam fazer nada no computador mais. Não, porque precisava da senha do Ducati, né? Tava tudo travado. Então tava tudo travado, não podia fazer travado. rigorosamente nada, tá certo. E quando a Dax tentou lá mexer na parte do sistema ali... De campo de força. Então, como uma maneira de proteger para que exatamente o computador não fosse adulterado, os caras tacaram, de repente, ele começou a mexer muito ali, tacaram um campo de força. Foi quando ela ferrou a mão. Não, faz sentido. Era algo que eles não poderiam ficar mexendo. Né? My fellow Cardassians, I regret to inform you that Bajoran workers have gained control of this station. In all likelihood, I am dead, or otherwise incapacitated. But rest assured, the station will not be allowed to remain in Bajoran hands. However, it is my duty to inform you that if you do not regain control within 2 hours, the station will be destroyed. Self-destruct sequence initiated. Aí vem a coisa que começa a ir eles começam a elevar o nível do negócio. Que é aquele negócio que atira. O replicador cria aquela bacia ali, sei lá que é aquela bacia que atira. Aí começa a ficar louco o negócio, né? Porque eles podiam ter colocado uma arma, podiam ter colocado uma coisa parecida com, sei lá, um phaser ali articulado com alguns graus de liberdade. Eles colocaram uma bacia. Então já começou a ficar engraçado. Aí daqui a pouco aparece o Ducati, aí esse foi o pico do negócio, a coisa mais absurda. Sabe o que é, gente? Eu tava lá, costurando minhas cuecas, lavando lá não sei o quê, aí eu recebo uma mensagem de mim mesmo. Não é ótima isso, né? Caraca, gente. E ele fica de boa ali, fez pra lá, pra cá, ele falando com aquele jeito do Mark Lymon, de falar como se ele estivesse falando a coisa mais importante do universo, cada palavra ele ponderando, ele com aquele ritmo bem pra trás, dando aquela importância a cada palavra, cada sílaba que ele pronuncia, como se fosse uma verdade universal. É muito engraçado, isso realmente eu acho engraçado. E ele fica lá olhando, e aqueles phaser pra lá, pra cá, todo mundo abaixado, a situação ruim, e ele contando. Tá. Aí que vai uma parte esquisita. Aí ele chama a Kira pra conversar. Eu não sei o que realmente ele queria ali. Não sei, porque eu acho que podiam ter bolado alguma outra coisa. Eu acho que ele queria... Ele é tão louco de achar que não ia acontecer nada. Ele ia colocar uma brigada ali e ficar de boa o negócio. Então isso aí eu acho que poderia ter sido feito uma outra coisa. Não sei, ele podia propor outra coisa. Mas o peteleco na bola do Cisco eu gostei. Ele queria peteleco. Muito essa foi ótima. Ele tem um sério problema com essa bola de beisebol. Né? Sim, Gente, mas é muito legal. E isso eu acho muito legal. Sim, essa cena. Chegar aí... e dar o peteleco, ele sentar na cadeira do prefeito de Terracnor e dar o peteleco na bola do Cisco. Parece até uma coisa, né? A mesa é minha. Eu acho muito legal isso. Quando eu lembro desse episódio, assim, essas são as primeiras cenas que me vem na cabeça, que são os momentos mais marcantes, realmente, né? A atuação do Lymon, toda a movimentação ali dessa cena, realmente é o que eleva o episódio, assim, pra mim, dá uma elevada. Mesmo que seja meio absurdo, ele chega ali... meio engraçado, é o que dá uma elevada. Ele chega ali se vangloriando, uma outra né? coisa, acho que... Eu acho que
tem aquilo a ver com o que a gente falou em outros episódios, que ele nunca engoliu o negócio de Cardassia ter abandonado o Bajor. Ele queria continuar ali. Aquela posição para ele era importante. Ele tinha aquela necessidade de subjugar, de dominar os outros, de estar em cima ali, entendeu? E aí depois, quando ele saiu, ele perdeu muito isso. Né? Oi? Ele é o herói na mente dele, né? Pra ele é o herói, né? Com o Castanheira. Se você juntar até aqueles clipezinhos dele falando como parte do programa de segurança, ele fala como se ele estivesse fazendo uma coisa boa pros trabalhadores entre aspas, bajorianos. É como se estivesse fazendo uma coisa nobre. Nós estamos como se estivessem juntos, as pessoas escravizadas ali na fornalha do inferno, literalmente. E se revoltaram, tem que se revoltar. E ele falando, não, a gente vai explodir tudo, pode deixar. Não, ele fala, né, a certo ponto, não, se vocês se entregarem, vocês podem ter certeza que nada vai acontecer com vocês e tal. Famílias. Isso aí ninguém acredita mais, né? Não. A gente já conhece a justiça cardassiana. Isso aí fica bizarro, né? Fica um humor negro até. Ele tem essa coisa de querer ser o herói, entendeu? E aí, pra ele ali, quando ele chega e ele vê que ele tem todo o poder, então ele tinha que inventar qualquer coisa que, obviamente, ele sabia que a Kira nunca daria pra ele. Então tem ele mais do que um sentido, talvez? Talvez. Porque ela fala que ela nunca entregaria a estação, ela preferia ter a estação destruída do que entregá-la para ele, né? E ele fala, pô, mas você não gosta tanto assim de nós? Você vê que acho que ele queria falar, você não gosta tanto assim de mim? Entendeu? Porque ele sempre teve essa coisa de querer ter a admiração dos outros, né? Na cabeça louca dele, ele achava que os cardassianos estavam fazendo o bem para os bajorianos, que os bajorianos eram inferiores, que os cardassianos trouxeram muita coisa boa para eles, tal. Então, ele sempre teve essa necessidade assim absurda de ter aceitação, e como a Kira ali sempre foi a personagem bajoriana mais forte em termos de influência, ele sempre quis ter a aprovação dela. Nunca teve. Então, em qualquer momento ele tentava ter a aprovação dela. Aí ele marca, não, eu vou voltar para minha nave e você vai pensar aí um pouquinho, tá? Tá, filha? Ele fala que ele fala assim, porque ele tinha 30 minutos. Ele falou, eu vou voltar daqui. Tipo, para aumentar o poder dele, né? Tipo, agora vocês têm 5 minutos. Eu posso sair daqui. Eu saio daqui e vocês explodem. E aí, o que vai ser? Vocês vão aí tem a reviravolta assim, né? Do... que tinha um programa encostado no programa dele que não deixa ele fugir da estação com a autodestruição em curso. Aí o cara fala lá, aí a cara do Ducati, pessoal, só falta tipo, vai apontar aquela coisa de criança que você aponta o dedo e começa a rir da cara da criatura. Só faltou isso, gente. Só faltou isso. Aí eles vão lá, se juntam pra tentar resolver o negócio. Aí ele vê com a ideia final lá pra... É complicado que eles aparentemente danificaram muito a estação. Né? Isso sempre é esquisito, porque eles danificaram cada campo de força, aparentemente. Isso aí não é uma coisa tão legal, e a gente imagina que não vai ser visto em episódios subsequentes. Imagina o trabalho para você, de novo, ter que restabelecer tudo o que foi detonado. Né? De novo, você tem que fazer uma limpa no computador, ver se não sobrou mais nada. Não, o computador vai ter que fazer, mas teve os campos de força, eles vão ter que ir de campo de força em campo de força. Aparentemente, eles explodiram. Sobrecarregou tudo ali, né? Então, eles vão ter que trocar os relés, sei lá como é que seja, né? Estruturalmente não teve nada do outro mundo, mas pelo menos os campos de força eles vão ter que trocar. Talvez algumas portas, vão ter que trocar isso, né? Que foi um senhor tranco ali do cara. Agora, tem interessante ali a história que a gente já tinha visto em Cardassian. Tinha alguma coisa ali pesada entre o Ducati e o Garak. Né? Aí a gente está sabendo
pouco ali, que no mínimo, né, não sabemos se tem mais, mas o Garak, como ordem obsidiana, pegou o pai do Dukat lá, que fez alguma coisa errada e acabou preso e provavelmente condenado à morte. E Cardassia não tem perdão, né? Se a gente for pensar bem, esse episódio tem umas sementinhas ali que os roteiristas depois exploraram melhor. Essa própria relação do Garak com o Dukat foi explorada também depois. Depois eles explicaram um pouco, né, dessa relação entre eles. Esse também é o primeiro episódio que insinua, né, que o Dukat tem interesse na Kira, né? Não sei se é amor, se é só sexo, mas é o primeiro episódio que insinua isso, né? Os roteiristas também depois pegaram essa ideia e exploraram bastante. E o Garak chama bem a atenção disso. Não passou despercebido, né? Os colocaram a fala do Garak para sublinhar que era isso de fato que estava ocorrendo. A Kira não falou nada naquele momento, né? Então, é uma coisa mais importante para se preocupar do que dar ouvido pro Dukat. Mas o Garak, ele foi bem claro assim, e o Dukat ficou sem graça. I set up this program, and I assure you, Major, I will find a way to defeat it. There is no dilemma that cannot be solved by a disciplined Cardassian mind. It's not going to work, you know. What are you babbling on about now? I'm talking about Major Kira. What about her? She's much too busy trying to save this station to be impressed with your incessant posturing. Garak! And even if she weren't, she has much better taste than to be attracted to you. You, a married man. I should have executed you years ago. Oh, you tried. Remember? Garak, this isn't helping. Porque... É sempre assim, né? É porque assim, o Dukat estava desmoralizado, porque tinha acabado de se ferrar e ele estava no barco junto com todo mundo, ou seja, ele perdeu totalmente o poder que ele tinha. Mas ele é um cara que ele não aceita isso. Ele tinha que continuar mostrando uma certa superioridade. A Kira que está ali no comando, então ele fica fazendo todo o discurso ali para ela, querendo chamar a atenção, como se, né, para mostrar que ele é inteligente, que ele é importante, que ele pode resolver a situação. E o Garak já estava naquela do foda-se, né? Foi bem isso. Vou encher o saco do cara, porque obviamente ele sabe que o Dukat não gosta dele, deve ter dedo não só do Enabrantain para ele ter ficado exilado, mas o Dukat também, você vê que várias vezes ele tenta ferrar com o Garak, né? Então ele também vai ali e solta uma para desmoralizar. Meio que perde o rebolado ali também, né? Porque o Garak faz isso daí, mas tipo, o Bashir, pô, cara, não é o momento. Não sei, parece coisa de quinta série. Né? Mas assim, eu acho que traz uma discussão interessante, porque a Nana Visitor nunca se sentiu confortável com essa situação de que muitas vezes os roteiristas queriam dar a entender que o Dukat estava em cima dela, que teria algum interesse nela, com receio de que eles achassem que poderiam seguir nessa linha. E ela fala, não esquece, não tem jeito, do tipo, ali naquela situação, e ela fala que ela gostaria que tivesse sido deixado bem claro pela Kira que não existia possibilidade nenhuma, porque agora ela estava numa posição em que ela poderia dizer não, mas durante a ocupação, ela nunca teria essa possibilidade. Ele poderia fazer o que ele quisesse com ela. Então, quer dizer, os cardassianos tinham um poder sobre os bajorianos, e isso dos homens já é uma coisa histórica, né? Do poder que os homens têm sobre as mulheres quando eles querem alguma coisa, é isso que eles vão usar contra a mulher. Então, é uma coisa, assim, pesada, e ela tem razão de nunca querer que tivesse nada da Kira com o Dukat. Ela fala, porra, o cara é tipo, ela enxerga ele como Hitler, isso nunca vai mudar. A Kira, obviamente, que ao longo das temporadas, ela foi evoluindo a visão que ela tem dos cardassianos, então, tipo, individualmente ela pode gostar de um cardassiano ou outro, desvinculá-los às atrocidades que foram feitas,
a ocupação. Mas com o Ducati isso nunca seria possível. E aí depois o Aira tanto fez que arranjou um jeito de meio que contornar essa situação. Mas quando eles vão em Discretion, quando eles vão procurar pela mãe da Zial, eles fica claro que o Ducati fazia isso com... Ele tinha as concubinas dele, bajorianas. Gostava daquilo. Mostraram uma, poderiam ter várias, deveriam ter várias. Realmente tinham várias. E é uma coisa que a introdução da Zial é uma coisa que eventualmente une os três. Une o Ducati, une a Kira e une o Garrick. Também é meio surpreendente, mas acaba unindo os três. É interessante isso. A indiscrição do Ducati acaba unindo os três. É curioso. Eu acho que não foi muito pra frente. No livro do Andrew Robinson, ele fala um pouco mais sobre isso. Se eu me lembro, eu acho que ele foi responsável por torturar, acho que tinha uma informação que ele precisava do pai do Ducati, e eventualmente ele foi executado. Mas eu não lembro se tem mais história do que isso no livro. Eu tô relendo o livro, mas eu não cheguei nessa parte ainda. Eu acho que eu preciso reler também. Mas o que eu lembro é isso. E é claro que ele tem só por isso ele já tem um sentimento de querer ferrar o Garrick realmente. Eles são, via microcosmo, eles são inimigos naturais, o Comando Central e a Ordem Obsidiana são rivais, e tem essa coisa de pessoal de... provavelmente investigou, prendeu, torturou e eventualmente matou. O governo mata, mas como a investigação, a acusação é basicamente a sentença, então a raiva ele direciona pro Garrick mesmo, da morte do pai dele. Se bem que o pai do Ducati deve ter sido uma figura, né? Vocês imaginam o pai do Ducati? A gente viu o pai do Garrick, mas o pai do Ducati devia ser uma figuraça. A gente nunca conheceu. Mas eu imagino que tenha sido uma figuraça também. Seja fácil. E o relacionamento dos dois não deveria ser fácil. Fico pensando aqui. Mas foi interessante, deu uma pimentinha legal ali no Ops, assim. E as melhores reviravoltas foram as envolvendo o Ducati, sem dúvida nenhuma. Sim. A voz dele, né? Ficar repetindo a mesma coisa. Não, amiguinhos, saiam de mãos pra cima que nós vamos ser amigos. Nós vamos considerar as condições de trabalho, não sei o que. Caraca. Não, e aí a hora que ele desliga ali a arma que tá atirando, ele fala assim, vocês estão a salvo. Aí ele dá uma pausa. No momento, tipo, por enquanto vocês estão tranquilos, mas não relaxa não que... antes, né, dele ficar preso junto. Mas eu acho legal, porque os escritores colocaram que em The Maquis, o Ducati estava muito assim, entre aspas, amiguinho do Sisko, da Federação, ajudando ali, e que eles não queriam muito isso, eles não queriam que o Ducati se tornasse o vizinho cardassiano, o amigo. Ele tinha que ser o vilão, ele tinha que ser o mal. Então, nesse episódio, ele vem ali se vangloriando, daquele jeito todo pausado de falar, que ele adora, o cardassiano adora ouvir a sua própria voz, ele faz todos aqueles discursos, e aí ele mesmo falando no vídeo ali atrás, entendeu? Então toda a combinação ali para elevar o nível do cara. Que loucura. Ivanildo, tem mais alguma coisa do episódio que você gostaria de falar? Realmente acho que a gente já cobriu tudo, né? É um episódio legal, divertido. Claro, não é pra gente também levar ele tão a sério e nem examinar todos os detalhes da história, porque como nós falamos aqui, alguns deles realmente não fazem assim muito sentido, e talvez por causa, né, do longo trabalho que levou para elaborar a versão final do roteiro. Mas ainda assim, é um episódio que é divertido. Claro, não tá no top 10 da série, nem no top 25, eu acho, mas ele é legal. E ele demonstra, assim, a força de Space Nine, que às vezes as outras séries Star Trek não tiveram, que são justamente os personagens, né? A gente fica aqui falando horas e horas do Garak, do Ducati, enquanto se a gente pegar um episódio de holodeck qualquer, de Voyager, né, ou até da nova geração, tem bem menos coisa pra falar, né? Porque os personagens de Space Nine são mais interessantes, tem mais camadas ali e coisas que os roteiristas já estavam explorando ou acabaram descobrindo ali e começaram a explorar depois em
outras linhas narrativas, né, em outros episódios subsequentes. É um episódio que ele é uma aventura isolada, mas ainda assim ele contribui para o grande arco ali da série, né? Que é legal, né? É legal ver como o Deep Space Nine, até as pequenas coisas, né, acabaram influenciando a tornar a série melhor ao longo do tempo, né? Ajudaram a fazer dela assim, um grande mosaico. E os roteiristas realmente aproveitavam tudo, né? Qualquer coisinha que aparecesse que eles achassem interessante, eles iam explorando, né? Alguma coisa que o ator fez, ou pequeno detalhe de roteiro, eles viajavam nessa ideia e iam explorando, e quase sempre tinham bons resultados. É uma coisa que a gente realmente não tem assim com tanta frequência nas outras séries de Star Trek. Eu acho que o uso de continuidade, mesmo no episódio que basicamente é trama como esse, é legal. Ou a coisa do Jay, que já está há bastante tempo fazendo esse estágio aí com o O'Brien, de uma maneira já... acho que foi o Ivanildo comentou, porque para pensar, o cara tá trabalhando com o O'Brien um tempão, então faz sentido ele ter um nível de consciência, de companheirismo com o O'Brien diretamente. Uhum. Então aquela cena final que ele puxa o O'Brien lá de dentro, eu acho até que o O'Brien conseguiria sair eventualmente, eu imagino. Ele não morreria ali. Mas ele vai lá e ajuda o O'Brien, e eles brincam no final. Faz sentido, porque eles já estão interagindo há bastante tempo. Não é uma coisa assim, tipo assim, agora 2 personagens, um salva o outro, eles riem porque se afastaram do perigo. Não é uma coisa genérica, é personagens que você vê que estão interagindo há bastante tempo, com algum propósito. Então esse tipo de coisa eu acho legal. Eu acho que mesmo nessa coisa de trama, que às vezes talvez não seja o ideal, pelo menos para mim não é o ideal, você vê que esse zelo, digamos assim, pela continuidade faz diferença. Talvez faça pequena diferença, mas faz diferença. Então isso é uma coisa legal, essa coisa do Garak com o Bashir, do Dukat. Com certeza a gente lembra de todas as participações anteriores dele, você lembra da caracterização, você lembra da interação dele com o Cisco, a do peteleco da bola, você vai lembrar, inclusive, no futuro, vai ter um payoff imenso disso. É tipo daquela coisa, gente, esses payoffs, assim, realmente a gente lembra, acho que são aqueles que são construídos ao longo do tempo, aqueles que você, às vezes, até esquece, você tá ali de alguma maneira, é quando você chega e quando aparece, caramba, era isso. É isso que eu acho que é grande TV mesmo, né? Grande obra, assim. Então eu acho isso legal, Dukat e o Garak, a coisa que a gente vai ver do futuro com a Kira, essa coisa meio... Parece que às vezes o Dukat se descola da realidade. Aí você pode pensar, mas foi acidental, incidental, isso não foi concebido para ser assim. Mas, gente, ele faz isso com uma frequência tremenda. Entendeu? Será que era tudo do Alignment, aquela coisa de tipo, não, sou eu vou comer cenário aqui, eu vou comer o espaço, só vão olhar para mim. Eu vou modular as frases aqui e eu vou falar devagar, vão ter que prestar atenção em mim de qualquer jeito, eu vou sequestrar cada cena. Parece um maluco falando às vezes. Aí eles perceberam isso, a gente pode usar. Será? Só perguntando para os caras. Mas, de novo, faz sentido em continuidade. Então, de novo, mesmo um episódio que é muito mais trama do que personagem, você tem essas coisas que pega o que veio e leva para frente, que são coisas de caracterização rica mesmo. Então, eu acho bem legais. Assim. E a gente tem, fazendo essa retrospectiva aqui via o podcast, a gente percebe o quanto de continuidade existe. E às vezes a gente nem se ligava tanto, mas vendo os episódios em sequência e sempre discutindo os episódios recém-vistos, a gente consegue identificar esse nível de continuidade. Às vezes não é uma coisa serializada que vai ser realizada ao longo de vários episódios, uma história pré-determinada e tal, mas com espírito, com inteligência, até com coração, tratar a continuidade com relação ao que veio antes e colocar ideias que podem ser exploradas e serão exploradas, é bem legal, é um diferencial sim, é bem interessante para a série. E saber aproveitar essas coisas que eles foram deixando para trás, porque tem um monte de coisa que eles foram jogando ali nos episódios, semana a semana, que obviamente tem milhares de coisas ali que não funcionaram e que morreram naquele episódio, mas eles sabiam pensar e pegar, não, olha, isso daqui é legal, vamos dar uma continuidade para isso. A sementinha, né?
Isso. E aí aquela coisa segue. Né? E aí é bem emblemático. A hora que você assiste O Emissário e depois assiste What You Leave Behind, você vê, tá tudo ali. Tá tudo ali. O payoff inteiro do episódio piloto. Tipo tá no aquela episódio coisa. Final da série. Estava só Fernando e Mariana no Emissary. Eu lembro, eu não lembrava que o Ducati tinha uma atitude, digamos, tão ativa, tão possessiva em relação aos orbes. Ele via os orbes como uma coisa especial, quase como uma arma, uma fonte de poder. Eu não lembrava disso no Emissary. Quando a gente reviu, eu falei, caraca, esse negócio tá aqui no piloto mesmo. Não é invenção das nossas cabeças. Tá aqui sim. Eu falei, legal. A gente vai percebendo outras coisas, fazendo reassistida da série toda, assim, paulatinamente. É bem legal, sim. Bem legal mesmo. Eu só tenho mais uma trivia pra falar aqui, porque lá em Crossover, o Odo do Universo Espelho tava com um cinto. Eles fizeram lá toda a roupa do cara e tal. E aí o Albertonar tinha adorado, e aí ele pediu pra que o Odo usasse cinto também. E ele tava usando até que começou a achar ruim, achou que não tava mais gostando, né? Acho que era ruim pra ele sentar, apertava, sei lá o quê. Aí ele falou, nesse episódio aqui, ele falou, não quero mais. Daí, a partir desse episódio, ele deixa de usar o cinto. Então, foi bem curta, né? A temporada do cinto, né? E o mais engraçado que daí, esse é o 7º episódio da 3ª temporada. Lá em Crossfire, na 4ª temporada, o 13º episódio, ou seja, se passaram 32 episódios, que a Kira chega e fala, ué, cadê o seu cinto? É o exemplo. Fora a coisa do balde, né? Lembra a coisa do balde? A gente falou semana passada. Sim. O Crossfire também tem o lance do balde. Sim. Do episódio anterior agora. Mas é muito engraçado. Do tipo, 32 episódios pra ela reparar que ele estava sem o cinto. Então, Aquele episódio era aquele uniforme era cinza. Alguém lembra? Do crossover? Do Odo do Espelho? Era cinza? Era um cinza meio escuro, né? Escuro. Ali era tudo meio em tom azulado, não era? Preto, mas era um acinzentado escuro, realmente. Não, faz sentido. É o exemplo de atenção ao detalhe, né? Que o pessoal da série tinha. Cara, interessante mesmo. É o que a gente estava discutindo aqui, né? Eles pegavam realmente alguns elementos e não descartavam nada, né? Eu sempre pensando na continuidade, na experiência de criar um universo, que é o que a gente vê muito nas séries de hoje, né? Basicamente a tônica da série de hoje em dia. Mas eu acho que essa coisa da continuidade, eu acho que é a coisa mais importante, eu tenho essa impressão. Mais importante até, porque a gente vai ver 3 momentos em DS9, vou alinhavar aqui. Esse momento que só tem continuidade, que vai culminar em Probable Cause The Dice Cast, em termos de serialização, eu vejo 3 momentos. Eu vejo um outro momento ali na 5ª temporada, no Rapture, que você tem... No caso era uma profecia, mas não necessariamente precisa ser uma profecia. Uma coisa dos tempos que virão, que se anuncia o payoff. E no final, naquela reta final, na verdade duas sequências grandes de episódios, você pode pensar ali no começo da 6ª, dependendo como você contar 6 ou 8 episódios. No final da série, 10 episódios ali. Você está contando a história em várias partes. E a gente vai chegar lá e a gente vai ter que discutir o quanto cada um desses episódios também se basta por si só, quanto ele se perde em relação a ser parte de uma história, o quanto ele deixa de ser um volume da história. Isso também é interessante. Mas então, até esse momento era só isso, era continuidade. Assim, continuidade, levar em conta o que passou, tentar juntar isso numa coisa coerente, etc, etc. Aí vão ter outros 2 momentos, pelo menos, que isso vai ser um pouco diferente. Mas só essa coisa de levar em continuidade, eu acho que já faz uma baita diferença. A gente vai chegar lá, mas uma basta diferença. Eles fizeram com o Bashir, eles conseguiram juntar tudo o que eles criaram para o Bashir numa situação que encaixou perfeitamente, como uma luva. Né? E não foi pensado, até chegarem no episódio, eles não tinham pensado naquilo. Quando foi escrever o episódio, faz bastante sentido, vamos fazer isso. Porque a história foi construída tão bem ali, a escrita era tão boa, a capacidade deles de fazer essas associações com as coisas que eles colocavam em cada episódio, isso é fantástico. Mas muito bem. Legal mesmo. Castanha,
qual a sua nota para Civil Defense? 3 estrelas, é o que normalmente eu dou para esse episódio. É aquilo que eu sempre falo, eu acho que é um episódio que a gente tem que levar, que ele é mais engraçadinho do que sério, eu acho que ele não se leva a sério. E às vezes ele é um pouco mais trama do que personagem. Mas eu acho que é um episódio legal e é divertido, porque eu acho que as reviravoltas acabam te animando a você gostar. Ah, legal! Ah, realmente isso é engraçado. Você acaba entrando no ritmo do negócio. Apesar de ter aquele probleminha ali no final, eu acho meio esquisito, poderia ser melhor o final. Mas eu ainda acho um bom episódio. E eu vejo nesses tempos. É mais um episódio... Ele é mais parecido com House of Quark do que um episódio sério, grande, assim, de DS9. Assim. Ele é um episódio mais pro engraçado. E você, Ivanildo? De 0 a 5, eu também dou 3. 0 a 4, né? 3 tá bom, né? 2,5, 3. Episódio legal, divertido. Eu sempre me divirto com esse episódio, gosto bastante dele, de revê-lo, daqueles episódios que a gente revê fácil. Eu falei, não tá no top 10 da série, né? Mas demonstra a força também da série, de como ela usa seus personagens, usa sua continuidade de um modo especial para criar uma história mais interessante, né? Do que a gente tradicionalmente veria, por exemplo, se fosse em Voyager ou até na nova geração. Eu também dou nota 3, gosto bastante desse episódio. Eu acho que quando tem o Garak e o Ducati é praticamente impossível a coisa ser ruim, entendeu? No mínimo as frases do Garak são fantásticas, a presença do Ducati por si só já eleva o nível do episódio. Eu gostei bastante da Kira também, porque no fim é ela quem tem que resolver a coisa ali, ela que tá comandando, né? Porque o Sisko não tá ali, então é ela, e eu gosto muito, a gente não comentou assim em detalhes, mas eu gosto muito da posição dela, de não aceitar o que o Ducati oferece, do tipo, não vou dar pra vocês nada, esquece. Tipo, não negociamos com terroristas. Porque, obviamente, se dá a mão, os cardassianos vão querer o braço inteiro. Então, ela sabe das consequências. É um preço pequeno a se pagar ali, porque se os cardassianos voltarem, por menor que seja, por menor o tempo que seja, ela sabe que não vai parar por ali. Então ela sabia que ela não podia aceitar de forma alguma qualquer proposta do Catelyn. Então eu gosto bastante do episódio. Muito bem. Ivanildo, muito obrigada pela sua presença, pelo bate-papo, um prazer tê-lo aqui de novo com a gente. Foi um prazer também, Mariana, um prazer, né, comentar Star Trek, comentar Deep Space Nine, e com vocês também, né, vocês são ótimos. Já quero participar de próximos, de alguns episódios mais, podem me chamar, vou verificar aí. eu que topo, né, vamos lá conversar mais sobre mais alguns episódios. Queria agradecer também de novo pelo convite, foi muito legal. E é isso, né, nos veremos aí em episódios futuros, sempre comentando aí essa paixão da gente, né? Star Trek sempre legal. Castanha, brigadão pelo bate-papo. Sempre Valeu, bom gente. estar aqui com você. Sempre bom, é verdade. Gostaria de agradecer também você que ficou nos escutando até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis. A gente está sempre por lá. Diga o que você achou do episódio. Você concorda com as coisas que a gente falou? Não concorda? Pode comentar lá que a gente responde a vocês. E o podcast, agora quando esse daqui for ao ar, na realidade que a gente já está gravando com boa margem de antecedência, mas os episódios estão saindo aí simultaneamente também no YouTube. Você pode comentar por lá, ouvir por lá, ou pelos agregadores de podcast. E aí não deixa lá de assinar o canal no YouTube do Trek Brasilis, deixar o seu like no vídeo. Muito obrigada e a gente se vê daqui a 15 dias.